Marte é um mundo pequeno e fascinante. A existência de um ciclo sazonal do clima, somada a uma atmosfera extremamente rarefeita, acaba dando origem a fenômenos curiosos em sua superfície, muitos deles ainda pouco compreendidos pela ciência planetária. Mesmo assim, a presença de sondas em órbita permite um monitoramento detalhado do que ocorre no planeta vermelho. E há pouco tempo, a NASA identificou formações que lembram sinais de código Morse espalhados pelo terreno marciano. Mas será que esses códigos realmente possuem algum significado real? No vídeo de hoje vamos conhecer os códigos Morse descobertos na superfície de Marte. Marte possui uma superfície marcante, dominada por extensas paisagens de areia e rocha moldadas ao longo de bilhões de anos de atividade geológica. O solo é composto majoritariamente por óxidos de ferro, responsáveis pela tonalidade avermelhada que tornou o planeta vermelho tão característico. Grandes desertos, preenchidos por dunas móveis esculpidas pelos ventos marcianos, se espalham por vastas regiões. Com o passar do tempo, essas dunas se deslocam lentamente, formando padrões intrigantes que podem ser observados por sondas em órbita. Além disso, o solo marciano reúne uma quantidade significativa de vários tipos de minerais, que são bastante finos, e qualquer tempestade eleva essas partículas para a atmosfera e elas ficam suspensas por semanas ou até meses, criando tempestades de poeira globais. As rochas marcianas são outras formações intrigantes por lá, uma vez que elas marcam a história do planeta e como ele já foi muito mais úmido e talvez até tenha tido água líquida na superfície. Na real, esse último caso aqui é muito provável. Dessa forma, a superfície de Marte sempre alimentou a imaginação humana. Um exemplo clássico disso tudo é a pareidolia, um fenômeno psicológico que nos leva a reconhecer formas familiares em padrões aleatórios. Um famoso caso surgiu nas imagens registradas pela sonda Viking 1 em 1976, nas quais uma formação rochosa parecia revelar um rosto humano esculpido na paisagem marciana. Em tempos mais recentes, outras estruturas chamaram a atenção, como uma formação que lembra um urso ou até mesmo padrões que evocam árvores e arbustos espalhados pelo terreno. Apesar da aparência curiosa, essas estruturas geralmente são explicadas como simples combinações de luz, sombra e formas naturais do relevo. Mesmo quando lembram plantas ou possíveis formas de vida, nenhuma evidência concreta de organismos já foi encontrada em Marte até hoje. Ainda assim, é necessário reconhecer as limitações impostas pelo ambiente marciano. O planeta é extremamente hostil para a vida como a conhecemos. As temperaturas são extremamente baixas, a radiação solar atinge a superfície com intensidade elevada e a atmosfera é extremamente rarefeita. Além disso, cerca de 95% dessa atmosfera é composta por dióxido de carbono, deixando pouco espaço para condições semelhantes às da Terra. As imagens de pareidolia, portanto, revelam mais sobre o funcionamento do cérebro humano do que sobre Marte em si. Nosso cérebro é naturalmente inclinado a reconhecer padrões familiares, mesmo quando estamos diante de paisagens completamente alienígenas. Entre essas formações curiosas, existe uma que ainda é pouco comentada, mas chama bastante atenção: os misteriosos códigos Morse na superfície de Marte. Observadas de longe, essas estruturas dão a impressão de que é uma tentativa de comunicação em larga escala. Mas afinal, o que são essas formas estranhas? Antes de tudo, eu acho que é meio óbvio, mas é preciso dizer, não é código Morse de verdade. Afinal, o código Morse surgiu na década de 1830, inventado por Samuel Morse, um inventor norte-americano e pintor também. Foi inventado originalmente para ser usado em redes de telégrafo, onde há sinais curtos e longos para determinar letras e números. Logo, podemos nos perguntar aqui, como algo assim iria parar em Marte? Pois é, mesmo assim, essas formações foram fotografadas por lá e realmente são bem interessantes. Ao observar a superfície marciana com atenção, os cientistas identificaram uma sequência incomum de pontos e traços
espalhados pela areia escura. O arranjo chamou a atenção porque lembra muito o formato de uma mensagem escrita em código Morse, o famoso sistema de comunicação baseado em sinais curtos e longos. A imagem foi registrada por uma câmera de altíssima resolução instalada na órbita de Marte. Graças à capacidade desse instrumento de observar detalhes com grande precisão, tornou-se possível enxergar com clareza a estrutura das dunas e perceber como os pequenos montes de areia formam padrões bastante definidos. Foi justamente essa nitidez que permitiu identificar pela primeira vez, de forma convincente, a sequência de pontos e traços. À primeira vista, a formação parece quase artificial. Pequenos montes isolados se distribuem como pontos, enquanto dunas alongadas criam linhas que lembram traços. A combinação desses dois elementos produz um padrão que evoca imediatamente a linguagem do código Morse, despertando a curiosidade e alimentando a nossa imaginação. Naturalmente, a hipótese de uma mensagem real foi rapidamente descartada. Não há qualquer evidência de atividade inteligente e responsável, principalmente por essas marcas na superfície marciana. Em vez disso, tudo indica que essas formas são resultado direto da ação dos ventos do planeta, que esculpem lentamente a areia ao longo de longos períodos de tempo. O cenário onde essas dunas aparecem também ajuda a explicar o fenômeno. A região parece estar situada dentro de uma antiga cratera de impacto que acabou sendo parcialmente preenchida por sedimentos. Esse tipo de relevo limita a quantidade de areia disponível e também altera o comportamento dos ventos locais, criando condições específicas para a formação de padrões incomuns. Nesse ambiente, os traços correspondem às dunas lineares, formadas por ventos que sopram em direções diferentes. Já os pontos menores surgem quando algo interrompe o crescimento dessas dunas lineares, criando pequenas acumulações isoladas de areia. Mesmo quando alguém tenta traduzir o padrão como se fosse realmente código Morse, o resultado não forma nenhuma frase compreensível. A sequência interpretada acaba resultando em algo como essa frase que você pode ver na tela. Ou seja, do ponto de vista linguístico, não significa absolutamente nada. Mas do ponto de vista geológico, temos um fenômeno muito interessante. Sendo código Morse ou não, esses padrões de dunas são incríveis e é a prova da engenhosidade humana em observar algo tão longe, em outro planeta. Lembrando que foram satélites na órbita de Marte que fizeram tais imagens. Incrível demais! Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!